Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos aprender ou reaprender a fazer as igualdades e operações com vetores agora no espaço. A gente já fez no plano, em aulas que ficaram aí para trás, e nós vamos fazer agora no espaço. Não tem muita diferença em relação ao plano, com a diferença em termos de cálculo que você adiciona uma nova coordenada. Mas é importante que a gente faça, porque esse é o curso completo de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então, vamos lá. Hoje, igualdade de operações no espaço, e eu vou começar falando então do que é a igualdade de vetores. Então, dois vetores de coordenadas quaisquer, x1, y1, z1, o vetor u, e x2, y2, z2, o vetor v, eles serão iguais quando forem iguais coordenadas a coordenadas. Perceba que não muda ao que a gente já fez no passado. A mudança é, na verdade, a adição de uma terceira coordenada do eixo das cotas. E aí você precisa testar se o x é igual a x de ambos os vetores, se o y é igual a y e se o z é igual a z. É isso que a gente precisa fazer. Então não muda muito, o sistema de equações é um pouco mais robusto, mas não tem muita diferença. Quando a gente fala de adição e de multiplicação de vetor por escalar, também não muda muito. Porque o vetor u, que agora tem uma coordenada a mais, e o vetor v, que tem uma coordenada a mais, podem ser adicionadas. E o lambda continua sendo um número real. Então, quando eu faço u mais v, o resultado é o x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Quando eu faço lambda vezes u, vai me dar esse resultado aqui, lambda x1, lambda y, lambda z1. Então, é a mesma coisa em termos de contas. E é o que a gente vai fazer no exemplo. Cabe você perceber que eu gravei uma aula inteira, a anterior, sobre como você encontra vetores no espaço. É uma coisa que você precisa aprender a fazer, mas agora a gente fala sobre como fazer as contas. Então, nesse primeiro problema é o seguinte, e o único de hoje. Eu tenho o vetor A, os pontos A e B, A de coordenadas 0, 1 e menos 1, B de coordenadas 1, 2 e menos 1, e os vetores U, V e W de coordenadas conhecidas, menos 2, menos 1 e 1, V, 3, 0 e menos 1, e o W, menos 2, 2 e 2. E eu quero testar a equação de combinação linear. Verificar se existem coeficientes, números, A1, A2 e A3, que satisfazem essa equação. A1 vezes AB, mais A2 vezes U, mais A3 vezes V igual a W. Então é o único exemplo para a gente aprender como se encontra um vetor a partir de dois pontos, como que se multiplica vetor por escalar, como se adiciona vetores e como faz a igualdade. Tudo num exemplo só para a gente treinar a nossa álgebra. Vamos fazer isso lá no quadro? Então, nesse problema aqui, eu tenho os pontos que foram listados no enunciado. Eu quero resolver uma equação vetorial desse tipo, que representa a combinação linear. A1AB mais A2U mais A3V. Vamos começar determinando um vetor a partir de dois pontos? O vetor AB, por exemplo. Então, aqui vale a mesma coisa que valia lá no caso bidimensional. Final menos inicial. A mesma coisa. Então, veja só, B menos A, você vai fazer B menos A coordenada a coordenada. Então, 1 menos 0 vai dar 1. 2 menos 1 vai dar 1 também. E menos 1 menos menos 1 vai te dar 0. Então, já achei o primeiro vetor, o B menos A. Percebe, então, que vetor definido por dois pontos, final menos inicial, repete aqui, sem problema nenhum. E eu vou agora substituir essa grande equação aqui para a gente resolver. Menos 2, 2 e 2 é o vetor W. O A1 é o número que eu quero determinar. O AB tem coordenadas 1, 1 e 0. O A2 quero determinar. O U ele tem coordenadas menos 2, menos 1 e 1. O A3 quero determinar. E o V tem coordenadas 3, 0 e menos 1. Espero que eu não tenha copiado nenhum errado, mas está aí bem certinho para vocês. Então, o que a gente vai observar? Esse exercício que estou resolvendo lembra muito o problema quando eu tinha no plano, Qual é a diferença? Tem uma coordenada a mais em cada vetor. Mas não é porque tem uma coordenada a mais que você vai se desesperar. Você vai fazer com bastante cuidado. Olha só, eu vou repetir aqui para você entender esse termo aqui. Aqui eu não vou mexer, vai ficar menos 2, 2 e 2, igual. O que eu faço quando eu tenho um número, embora eu não conheça, A1, e multiplico um vetor? Você vai fazer coordenada a coordenada. Então isso aqui vai ficar assim, A1 vezes 1, A1 vezes 1, A1 vezes 0. Embora eu não saiba quanto vale A1 vezes 0 dá 0. Então, fechou. Mas, vamos lá.
que acontece quando eu pegar esse vetor, o vetor U, e multiplicar por A2? Vou fazer esse vezes esse e esse vezes aquele. E começa a ser uma contarada por causa dessa coisa toda, mas faz parte, né, da vida, né? Nem tudo é tão bonito assim, né? Menos A2 e A2 positivo. Fechou. E, finalmente, eu multiplico o A3, que é um número que eu também não conheço, esse e esse. Então, fica 3A3, 0 vezes A3 dá 0, menos A3, que é menos 1 vezes A3. Então, fiz a multiplicação por escalar aqui na operação, sem problema nenhum. Agora, a próxima operação que eu vou fazer vai ser a soma. Eu tenho a soma de 3 vetores. Você vai somar a coordenada a coordenada. Então, aqui que eu não estou mexendo, eu vou repetir, ó. Menos 2, 2 e 2. E aqui eu vou somar a coordenada a coordenada. Observe, A1 é a coordenada x do primeiro vetor. Menos 2A2, a coordenada x do segundo vetor. E 3A3, a coordenada x do terceiro vetor. Então, isso aqui vai ficar A1 menos 2A2 mais 3A3. Beleza. Agora, observe mais uma vez. Qual a coordenada y de cada um dos vetores? Tá aqui e tá aqui. Então, ele ficou, ó, A1, mais uma vez, menos A2, mais 0. Então, A1 menos A2. E no último caso, ó, observe que eu tenho aqui, aqui e aqui. Ó. São as coordenadas z de cada um dos vetores. Então, vai ficar 0 mais A2 menos A3. Beleza, avançamos na equação, sem grandes problemas. Agora, perceba que, nesse caso, eu caí numa igualdade entre vetores, porque eu tenho um vetor do lado esquerdo da equação e um vetor do lado direito da equação. Antes, não. Antes, eu tinha uma composição de vetores. Agora, como eu tenho um único vetor, eu posso fazer a igualdade. A igualdade é feita coordenada a coordenada. Ó. Essa coordenada, que é a última, tem que ser igual a essa. Essa aqui, que é a intermediária, tem que ser igual a essa. E essa aqui, que é a coordenada x, tem que ser igual a essa, que é a coordenada x. Então, isso vai me dar um sistema de equações, ó, que você vai escrever com cuidado. Vai ser assim, ó, menos 2, que é o x, vai ser igual a A1, menos 2A2, mais 3A3. Escrevi a primeira equação. Na próxima, ó, eu vou ter assim, ó, 2 é igual a 1 menos A2. Então, eu vou escrever aqui, ó, A1 menos A2. E a próxima, 2 também, isso vai ser igual a A2 menos A3. Aqui um parênteses. Eu costumo fazer, quando eu estou ensinando, assim, ó, deixar um em cima do outro. Uma coluna de A3, uma coluna de A2, outra coluna de A1. Quer acumular tudo numa linha só para não deixar um espaço em branco? Não tem problema, você pode fazer isso. Mas aqui a gente tem uma equação para resolver, né? E essa equação demanda um pouco de treino. Os métodos, nesse primeiro momento, são os mesmos que a gente utiliza anteriormente. Quais são? Método da adição, método da substituição. Só que dá um pouco mais de trabalho. Então, eu vou combinar isso daqui, embora a gente vá falar um pouco mais sobre sistema de equação bem lá na frente. Tem professor que adianta o sistema de equação. Eu vou usando uma técnica que a gente já conhece, uma técnica mais do ensino médio, né? Aquela técnica que a gente tenta, quando tem 3 equações, tenta resolver, né? Vai se batendo, mas é o jeito que tem por enquanto. Então, vamos lá. Eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Ó. Vamos lá. Eu vou repetir essa primeira. Ó. 2 é igual a 1 menos 2A2 mais 3A3. Então, só repetir a primeira. E vou repetir a segunda também. A1 menos A2. Beleza. Agora, eu vou somar essas duas. Quando eu somo essas duas, eu obtenho 2 mais 2, que é 4, é igual a A1 menos A2 com A2 pulou fora. Então, ficou A1 menos A3. Não sei se eu gostei, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Dessa equação, eu não gostei dela mesmo. Deixa eu dar um passo para trás. Eu vou voltar nessa solução aqui e vou fazer diferente. Já não gostei da forma que eu fiz aqui. Em vez de colocar disso, eu vou escrever em evidência, tudo em função de A2. Vai ficar melhor. Né? Então, eu vou escrever assim. Ó. Depois eu decido se eu corto. Ó, vai ficar assim. Menos 2 é igual a A1 menos 2A2 mais 3A2. Fechou, tá? Nessa equação, eu vou isolar o A2. O A1, aliás. Eu vou escrever assim, ó, que o A1 será igual a 2 mais A2.
Não é a mesma coisa escrita de outra forma? Ó? A1 é igual a 2 mais A2. E aqui eu vou isolar o A3. Ó. O A3 será igual a A2 menos 2. Concorda comigo? Ó? Porque o que eu fiz? Ó? Isolei o A1, 2 mais A2, e isolei o A3. A3 é igual a A2 menos 2. Então, fechou. Essas duas equações eu vou substituir na de cima. Então, vai ficar assim. Ó. Menos 2 é igual a 1. Eu vou trocar por 2 mais A2. Então, vai ficar assim. Ó. 2 mais A2. Troquei. Fechou. Aí, menos 2A2, vou escrever aqui, ó. Igual, sem trocar. Menos 2A2. E aqui, mais 3A2, eu vou trocar também, ó. Mais 3, no lugar de aqui era 3, né? No lugar de A3, eu vou colocar A2 menos 2. Então, vou colocar aqui, ó. A2 menos 2. Quando eu faço isso, essa equação que eu acabei de obter é uma equação de uma só variável, de A2, ó. Ficou assim, ó. Menos 2 é igual a 2 mais A2, menos 2A2, mais 3A2, menos 6. Então, vamos colocar o que tem número para um lado, o que tem letra para o outro. Essa equação vai ficar assim, ó. A2 menos 2A2 dá menos 1, mais 3A2 dá 2A2. 1, 4, 5, 2A2. Dá 2A2. E do lado de lá, ó, você tem menos 2 de novo dá menos 4. Com esse 6 positivo dá 2. Portanto, o A2 é 1. Encontrei o A2, que é 1. Se o A2 é 1, quanto vale o A1? Horas. A1 é 2 mais A2, só que A2 é 1, então vale 3. E quanto vale o A3? O A3 é A2, que é 1, menos 2, então vale menos 1. Com isso, eu encontrei todos os coeficientes que a gente tinha que fazer. Aqui, né, eu fiz essa equação resolvendo desse jeito, mas a gente vê que é uma equação que dá trabalho. Eu até vou manter aí a forma que eu fiz para você entender como você precisa ir pensando na hora de resolver o problema. Meu objetivo é isolar, encontrar a variável, substituir. Tem técnicas mais fáceis, mais certeiras, como a técnica de escalonamento. Mas eu não estou colocando agora para não embaralhar a cabeça de vocês, tá bom? Vamos encerrar essa aula? Então tá aí mais uma aula do nosso curso completo de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Para a gente fechar a segunda parte do curso, tem mais uma em que a gente falará sobre paralelismo. E aí a gente vai para a terceira parte, em que a gente discute um conceito avançadíssimo, que é o produto escalar. Mas, bem, tudo tem seu tempo, então parabéns por ter chegado até aqui. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e tchau!